Muito boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Quero também aproveitar para agradecer à organização, ao Instituto de Excelência Mental, aos agentes ativos da felicidade por me terem convidado. Foi para mim não só uma honra, mas também um stress adicional, por vários motivos. Sobretudo porque o tema é a espiritualidade e, apesar de integrarmos na clínica Nirvana Med os aspectos que dizem respeito à espiritualidade, considerando o indivíduo como um ser integral, com dimensões físicas, emocionais, psicológicas, energéticas e espirituais, no entanto, pensar numa apresentação para uma plateia que eu não sabia ao certo se eram profissionais, se eram um público em geral com interesses um bocadinho mais diversificados, foi-me difícil organizar. Até para mim, obrigou-me a uma pesquisa para perceber de que forma é que a psicologia, porque no fundo é a minha formação base, vê a espiritualidade. Mas pensei, bem, como a psicologia vê a espiritualidade, parece-me ainda assim um bocadinho vago, talvez tentar relacionar a espiritualidade com uma dimensão que para nós é muito importante, a saúde. Aquilo que eu trago é uma perspectiva científica e, portanto, vou tentar não tornar isto muito teórico, mas inevitavelmente vão haver muitos momentos de exposição mais teórica, em que vou trazer estudos que documentam a relação entre a espiritualidade e a saúde e de que forma é que uma influencia a outra. Para aqueles que são psicólogos ou terapeutas em geral, médicos, não sei, tenho também alguns aspectos que dizem respeito de como abordar as questões espirituais em contexto clínico. Para começar, eu sei que já avançámos bastante, já são 4 da tarde e nesta fase do campeonato eu acredito que para a maior parte de vocês esteja claro o que é a espiritualidade. Na altura, quando me foi feita esta proposta, não estava, do ponto de vista conceptual, assim tão claro para mim quais eram as fronteiras do conceito da espiritualidade. E então aquilo que eu fiz nesta pesquisa foi de ir à procura do que é que está documentado na literatura como sendo espiritualidade, porque eu próprio senti-me por vezes confuso do que era espiritualidade, do que era religiosidade, se de alguma forma haviam pontos convergentes ou não. E isto, eu não sei se vocês conseguem ver. Pronto, eu vou procurar ainda assim tocar só naqueles pontos essenciais. Levou-me a perceber que a confusão que possa advir, e que também acontecia comigo, da espiritualidade versus religiosidade, podia-se justificar que, do ponto de vista histórico, ao longo da humanidade, o desconhecimento que se tinha a respeito da doença levava a que fossem muitas pessoas que trabalhavam com os espíritos, que eram entendidos como os que tratavam a doença, porque se acreditava que todos os males advinham de forças do além, do exterior, transcendentais, e isso levou a uma divinização da doença. Logo, muitas vezes, quem trabalhava com isto estava ligado a algumas doutrinas mais religiosas e ao longo de largos séculos estas dimensões espirituais e religiosas estiveram muito conectadas. Mas, até do ponto de vista científico, não haver fronteiras bem definidas pode tornar difícil a investigação a este nível, porque se nós não soubermos claramente o que é que distingue uma coisa de outra, ou quais são as fronteiras que encerram um conceito do outro, para a ciência podemos chegar a um ponto de estarmos a estudar um fenómeno que não é aquele que nós queremos estudar na realidade. Eu fui encontrar aquele que me parece ser o aspecto mais abrangente e mais consensual na literatura e que diz respeito a de que a espiritualidade é algo que se constrói nos contextos socioculturais e históricos e que estrutura um significado para a vida, para os valores, para a interpretação que nós fazemos das experiências que vivenciamos e que pode ou não inserir-se na prática, numa prática religiosa mais concreta. A Organização Mundial de Saúde inclui no conceito de espiritualidade aspectos como a transcendência, a conexão, o propósito e valores, nomeadamente a fé, a gratidão, o perdão e o amor.
Depois fui buscar algumas outras definições, algumas vocês vão perceber que elas convergem, mas isto só para que percebam que diferentes autores referem-se à espiritualidade de maneira um pouquinho diferente. Ora, pode querer dizer o mesmo, mas depois do ponto de vista semântico, às vezes pode criar confusão. Mas vejam, aquilo que me parece assim também mais premente, tem que ver com um propósito e o significado que nós damos à nossa vida, tem que ver com um sentimento de pertença e ligação ao universo, que pode, que também implica a contemplação e a reflexão sobre as experiências da vida, a compreensão da vida, ligar-se ao transcendental, pode relacionar-se ao desenvolvimento de determinadas religiões, e também é um sistema de crenças que enfoca elementos intangíveis, transmite vitalidade, significado de eventos de vida, um sentido de conexão com algo maior que si próprio. No fundo, olhando para isto, encontramos que a espiritualidade parece-me, e de uma forma geral, um conceito funcional, é dinâmico, é pessoal, portanto é subjetivo, é experiencial, logo, baseado na experiência, tem a ver com uma verdade universal, seja isso que cada um entenda, uma ligação a algo que é superior a nós mesmos, independentemente de ser uma figura que uns podem chamar de Deus, outros podem chamar um universo, aquilo que bem entendam, e que depois pode se inscrever numa religião, mas isso acaba por reduzir o conceito de religiosidade, que é aquilo que eu gostaria de marcar como a grande diferença, e por isso é que eu tenho aqui este sinal, de que quando nos referimos à espiritualidade, falamos algo que é o maior e que inclui tudo o que eu descrevi atrás, sendo que a religiosidade corresponde a um conjunto de dogmas, de práticas que se podem inscrever na espiritualidade. Portanto, a religião, e isto não sei o que diz, é Paes Ribeiro e Pombeiro, a religião é algo mais institucional, dogmático e restritivo, enquanto que a espiritualidade é pessoal, é subjetivo e enfatiza a vida. Portanto, tudo aquilo que eu vou apresentar diz respeito ao sentido de espiritualidade mais amplo e não propriamente a práticas específicas da religião. A espiritualidade, além do ponto de vista conceptual, é entendido também como um mecanismo de coping, é um mecanismo flexível e focado nas emoções e, portanto, é algo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que vai tendo maior expressão ou menor expressão em função das experiências que vamos vivendo e, portanto, não é um traço estável, não é algo com o qual nós tenhamos nascido e que vamos mantendo de forma estanca ao longo da vida. Que mais? Como é um coping, uma função de coping, acaba por nos ajudar a confrontar uma série de eventos adversos. E isto relaciona-se com aquilo que eu vou falar mais à frente, de que pessoas que têm níveis de espiritualidade maiores, ou que são mais conscientes da sua espiritualidade, têm um coping acrescido e conseguem ultrapassar situações adversas de forma mais efetiva do que quem tem menores níveis de espiritualidade, digamos assim. Pessoas que têm uma espiritualidade mais elevada ou estão mais conscientes disso mesmo, encontrarão um melhor sentido para a vida, têm mais esperança, conseguem estar em paz face a eventos mais graves, adaptam-se a situações de doença e outras transições, crises, perdas por aí fora, mantêm a autoestima. Isto é uma fonte de apoio emocional, positividade, otimismo, influencia o bem-estar psicológico e interpessoal. Portanto, isto foi um enquadramento que eu senti necessidade. Não sei se para vocês foi útil ou não, mas para mim fez muito sentido, quanto mais não fosse para eu organizar a partir daqui a minha apresentação. Posto isto e olhando para este conceito, ou para este construto de espiritualidade mais abrangente, eu fui perceber o quanto o conceito ganhou importância nos últimos anos. Ora, já em 48, no ano da criação da Organização Mundial de Saúde, houve referência à espiritualidade. Portanto, não é algo, apesar de ter ganho uma importância maior mais recentemente, já em 48 se assumia haver, isto para a Organização Mundial de Saúde, atenção, já se assumia haver uma dimensão espiritual, ainda pouco específica, que não se percebia ainda que impacto, claro,
tinha para a saúde, mas, ok, já de alguma forma ela estava referenciada. Em 84, portanto, quase 40 anos depois, é que se assume que a espiritualidade tem um impacto relevante na saúde e, como tal, deve ser considerado no conceito multidimensional de saúde como mais uma dimensão da saúde. Não só a saúde, a dimensão física, psicológica e social, mas também o bem-estar espiritual. Isto é, mudar aqui um pouco o paradigma e abrir este leque muito alargado para que todos, até do ponto de vista da investigação e para a ciência isto é particularmente importante, a partir do momento em que um conjunto de experts entende que a dimensão espiritual faz também parte da saúde, para quem estuda a saúde e quem desenvolve método científico a este respeito, então vamos também explorar a dimensão espiritual para perceber o contributo que ela tem para este todo que é a saúde. Uma forma de materializar isto mesmo, esta preocupação, foi a inclusão no questionário de qualidade de vida da OMS de uma dimensão específica que diz respeito ao bem-estar espiritual. Em Portugal, encontramos dados nacionais num estudo de Menezes de 2011. Isto acabou por subentender que a dimensão espiritual atribuía um significado ao sofrimento decorrente de doenças crónicas, sobretudo, mas também fornecendo um recurso de esperança face às mudanças no estado de saúde. Portanto, se é uma estratégia de coping, à partida era assim entendida. Se era uma estratégia de coping e fornecia esperança face a mudanças relacionadas com a saúde, então era porventura importante promover esta dimensão ou contemplá-la até do ponto de vista da prática clínica. Ao invés de olhar para o indivíduo único e exclusivamente como um corpo, como uma entidade física, haverá outras dimensões que todas elas vão contribuir para o bem-estar como um todo. Até o século XXI, isto já foi aqui referido, a investigação era escassa. Há questões que mais à frente nós já vamos perceber porquê. Para a psicologia, e que a psicologia é também uma ciência, e já tem mais de 100 anos enquanto tal, a espiritualidade demonstrou também interesse. E, no entanto, não foi fácil de investigar. Ainda hoje não é fácil de se investigar. E acho que até hoje estamos aqui um bocadinho para isto mesmo, para discutir o porquê de não ser fácil investigar em espiritualidade, porque há conceitos que importa definir, há métodos que importa apurar e depois há também fenómenos emergentes que ainda serão, eventualmente, casos que não são generalizados e que, portanto, podem não interessar à ciência para já. Interessa ir estando atentos a estes fenómenos. Mas voltando a isto, a ciência, durante muitos anos, e pela necessidade de marcar o método científico, estava muito focado no que era mais materialista, no que era observável, no que era muito concreto. E nós sabemos à partida que aquilo que é espiritual, se é de uma vivência que é subjetiva, se a vivência é pessoal e que diz respeito ao significado que cada um atribui, isto é difícil de quantificar, isto é difícil de observar. E, portanto, durante muito tempo, a ciência menosprezou a espiritualidade. Não negava a existência dela, mas negava a possibilidade dela ser analisada ou investigada. No entanto, infelizmente, nas últimas décadas houve um esforço muito grande, do ponto de vista teórico e empírico, para desenvolver um conjunto de métodos que vão ser mais específicos da análise deste objeto, porque este objeto tem características muito diferentes, porque uma coisa é eu estudar algo que é material, outra coisa é eu estudar algo que é uma dimensão subjetiva. E isto fez com que, felizmente, estas adaptações, fizeram com que já no século XXI tivesse aumentado o interesse em perceber qual o papel da espiritualidade para a psicoterapia em particular, reconhecendo-se a importância da espiritualidade na saúde física e mental, também o facto de se considerarem diferentes culturas e de nós sabermos que há culturas em que a espiritualidade tem um predomínio maior ou tem uma relevância maior atual, e depois o desenvolvimento destas metodologias aplicadas vieram ajudar ao avançar da ciência a este nível. No entanto, para a psicoterapia, para a psicologia, focando enquanto ciência, para a psicologia, a espiritualidade inicialmente demonstrou uma relação um bocadinho controversa. E ainda hoje há aqui alguns aspectos que é importante atentarmos.
Porque durante muito tempo entendeu-se a espiritualidade como um fator que se relacionava com a psicopatologia. Pessoas, por vezes, e em função desta confusão com religiosidade e com ideologias mais dogmáticas ligadas a certas religiões, entendia-se que isto era alienante, era repressor, incrementava níveis patológicos de culpa, de raiva, inclusive dificuldades ao nível da sexualidade humana. Ora, enquanto psicólogos, enquanto ciência psicológica, isto era algo que nos preocupava e, portanto, entendia-se que a espiritualidade, se era promotora deste tipo de sentimentos negativos, deveria de ser olhada de alguma forma de lado e nunca incluída de forma direta como um material de intervenção em psicoterapia. No entanto, a investigação foi avançando e veio-se a perceber algo que hoje para nós está mais claro. Que existe sim, em algumas situações em que crenças negativas acontecem ligadas à espiritualidade, mas, de uma forma geral, a espiritualidade, por dar um sentido à vida dos indivíduos, influencia-o de forma positiva. A espiritualidade diminui a ansiedade existencial porque permite a organização de conflitos emocionais, permite estabelecer uma orientação moral e ética e também se percebeu através da investigação que maiores níveis de espiritualidade estão associados a práticas mais positivas face à saúde, muitas vezes. Também casos há, e eu vou dando sempre aqui este situar, porque remeto também alguma para a minha prática clínica, e vocês também terão alguns conhecimentos a esse nível. Haverão pessoas que deixarão alguns cuidados médicos por terem algumas crenças, quer espirituais, quer religiosas. E esses são casos em que, porventura, a espiritualidade pode não contribuir para o processo de cura. No entanto, de uma forma geral, a espiritualidade é aquela que contribui de forma positiva para a adoção de comportamentos positivos face à saúde. Outra coisa, e para a psicologista até foi mais interessante, a espiritualidade, independentemente de poder ou não ser estudada diretamente, não é algo que careça de comprovação empírica, porque ela é vivida por cada um de nós. Se é uma experiência pessoal, não é uma experiência que tenha corresponde a todos que estamos aqui nesta sala. Quando fazemos ciência, e haverá aqui pessoas até mais avalizadas para falar sobre isso do que eu, mas quando fazemos ciência nós procuramos encontrar um fenómeno que consiga ser representativo da maior parte de nós que aqui estamos. E isso é válido para outros processos, para outras coisas mais objetivas. Se a espiritualidade é uma vivência muito pessoal, cada um de nós vive-a de forma muito diferente e, portanto, para a ciência encontrar uma espiritualidade que corresponda à vivência de todos nós é difícil. Mas para a psicologia, mais importante do que comprovar a existência de espiritualidade era perceber a forma como cada um de nós vive essa espiritualidade. Porque a forma como cada um de nós vive a espiritualidade é que pode ou não predizer o modo como a nossa saúde se desenvolve ou o processo de doença. Ora, isso também levou ao interesse pela forma como a espiritualidade atua na dinâmica social dos indivíduos, influencia o seu comportamento, a concepção sobre si próprio, o mundo que o rodeia, e enfim, o resto eu já fui falando de uma forma geral. Ora, é importante para a psicologia e para a psicoterapia aqui mais em particular compreender a forma como a pessoa vive essa espiritualidade e aquilo que ela entende sobre espiritualidade e que crenças é que tem associadas. Porque, em alguns casos, como eu falava, isto pode ser prejudicial, mas se eu tiver determinados preconceitos em relação à espiritualidade do meu paciente, eu posso entendê-lo como eu até pus aqui, alienado ou dissociado. A verdade é que há determinadas práticas espirituais, por serem muito idiosincráticas, que podem, aos olhos de uma outra pessoa, de um clínico, por exemplo, serem entendidos como algo patologizante. Eu preciso de compreender o racional cognitivo, tudo aquilo que está por trás das concepções daquele paciente, do cliente, para entender o quanto aquele comportamento, aquela ideia que ele está a manifestar é compatível com aquilo em que ele acredita e que faz sentido no background ideológico e espiritual do meu paciente, ou não, ou pode corresponder a um viés que pode remeter para um nível psicopatológico e que carecerá de uma intervenção mais direta. Do ponto de vista psicoterapêutico, a investigação vem mostrar, e isto
Posso partilhar também, na minha prática clínica, enquanto psicólogo fui formado, as questões espirituais sempre foram muito negligenciadas. Havia tópicos que nós não deveríamos abordar, porque eram tópicos que podiam comprometer a relação terapêutica. E alguns deles tinham a ver com a religião, por exemplo. Ora, uma coisa é a religião, mas também vimos que outra coisa tem a ver com a espiritualidade. Se eu adotar uma postura aberta face àquelas que podem ser diferentes concepções de espiritualidade, a probabilidade de eu enviesar ou eu comprometer a relação terapêutica diminui. Pelo contrário, esta abertura à experiência vai-me permitir também aprender com o meu paciente e promover um sentido de empatia que só reforça a relação terapêutica. No entanto, eu acho que foi o facto, durante muitos anos, e eu acho que ainda hoje, não sei agora o que é que está a ser ensinado na faculdade, as coisas vão mudando, mas se ainda hoje, se for passado para os alunos, para os futuros psicólogos, de que estas questões espirituais não devem ser abordadas de forma direta, o mais provável é que continuemos a alimentar esta negligência por esta dimensão espiritual do indivíduo. E, portanto, nós vamos olhar para o indivíduo como um ser fragmentado e um ser que não é íntegro, que não é um todo, ou um ser não como um todo. A nossa visão sobre ele é que não é como um todo. No entanto, demonstrou-se que se incluirmos na psicoterapia algumas destes aspectos espirituais, isso pode ser positivo para o processo terapêutico. Até porque, nestes estudos que aqui apresento, cerca de 70% dos pacientes mostravam-se abertos a falar sobre espiritualidade e tinham inclusive interesse em que estas questões fossem abordadas pelo clínico. E aqui diz respeito de uma forma geral ao clínico, médico inclusive. Até porque também não esquecer que alguma da sintomatologia, alguma das queixas que são apresentadas pelos pacientes podem ter algum tipo de relação com estas crenças espirituais, que podem ou não reforçar a manifestação. Então eu preciso, se eu quiser compreender a questão que me está a ser apresentada, eu preciso de olhar para esta dimensão espiritual, para perceber o quanto ela está a contribuir para manter ou não determinado sintoma, ou pelo contrário, o quanto aquele paciente possui um potencial de coping espiritual para fazer face à adversidade na doença. Ora, como eu dizia, poucos clínicos referem abordar explicitamente estas questões espirituais, até pela falta de conhecimento. Eu, partilhando aqui a minha experiência, também, no início da minha carreira, negligenciava isto de uma forma absoluta. Desde que estou na clínica Nirvana Média, nós temos uma visão muito integrada do indivíduo, fui também sentindo esta necessidade de integrar esta dimensão. E hoje em dia sinto que já o faço de forma explícita e que me sinto um pouco mais à vontade para o fazer. Mas nem sempre isto é fácil, porque há pacientes que têm visões espirituais ou de muito fundamentalismo, ou muito distantes daquelas que são as nossas concepções. E, em alguns casos, isto pode colidir com alguém que nós acreditamos e, através de um processo de transferência e contra-transferência, levarmos ou nós a um viés ao paciente, ou o paciente a um viés a nosso respeito e a relação compromete-se. Agora, isto não deve ser menosprezado e, tanto na prática clínica, já existem alguns instrumentos para avaliar a espiritualidade e as questões espirituais. Os mais conhecidos são o FICA e o HOPE, e em Portugal temos o questionário de espiritualidade e o questionário de bem-estar espiritual. Portanto, se algum de vocês tem interesse por isto, pode ir dar uma vista de olhos. Alguns deles são muito, muito breves e permitem, sem que seja de uma forma muito direta, colocarem questões ao paciente. Vocês podem depois selecionar algumas respostas a alguns itens daqueles que vocês possam interpretar como estando a condicionar ou não o processo terapêutico. Há algo que está descrito na literatura que eu achei particularmente curioso e sobre o qual nunca tinha refletido. Eu não sei se vocês já algum dia tinham pensado sobre isto. É que é aquilo que se designam momentos sagrados. E eu vou passar a ler. É um momento sagrado, é quando o paciente e o terapeuta experienciam as qualidades de transcendência, sintonia, sentimento íntimo, interconexão e sentimentos espirituais. O meu entendimento sobre isto, e depois refletindo, senti que talvez isto também já tenha acontecido comigo. Serão alguns momentos de grande rapport, de grande empatia que se estabelece mútua e por sintonia espiritual é possível haver ali um
um grande reforço da relação, um sentimento muito íntimo e que contribui não só para o reforço da relação, mas também para a criação de novos insights a respeito da terapia. Isto pode assegurar a aliança terapêutica, promover a resiliência e o bem-estar. No entanto, não é um processo fácil. E como tal, é fundamental que os terapeutas estejam muito conscientes dos seus valores espirituais, no fundo daquilo em que acreditam, para que depois estejam também atentos às crenças dos seus pacientes e entender que crenças é que eu tenho que podem não ser condizentes com as do meu paciente e que eu corro o risco de estar a expô-las demasiado, bloquearem o processo terapêutico. Até porque nós, enquanto terapeutas, eu não sei se estão aqui mais psicólogos, mas é fundamental desenvolvermos também um trabalho interno muito, muito forte para trabalharmos estas nossas crenças. Algumas delas são também bloqueadoras. Algumas, se nós não o fizermos, vão estar a comprometer os nossos processos terapêuticos. Outro aspecto interessante é de que os psicólogos tendem a ser, e os terapeutas em geral, tendem a ser menos religiosos ou espirituais. Eu acho que, por um lado, isto vem pela nossa formação de uma base científica e, como eu dizia, que durante muitos anos deixou de lado estas questões. Por isso, devem desenvolver este trabalho de consciência, porque ele pode interferir no processo clínico. Os pacientes, isto está também documentado, de uma forma geral, preferem que estas questões, aqueles que preferem, estas questões possam ser abordadas de uma forma gradual. Isto é, à medida que vocês vão percebendo que o paciente manifesta algum interesse espiritual ou alguma crença que apresenta, vocês podem ir de forma gradual, introduzir estes tópicos e ir explorando. Até porque se entrarem de uma forma muito direta com isto, o paciente pode se sentir julgado. É fundamental também que o terapeuta permita que o cliente fale sobre essas crenças, que lhes dê sentido, até porque estas crenças vão permitir experienciar ou dar sentido às experiências que ele tem, melhor dizendo, vão permitir alinhar a terapia aos valores do paciente. Isto é uma terapia muito feita à medida. Isto é, se eu tenho 2 pacientes e um claramente com uma apetência espiritual muito grande e que é explícito sempre nestas referências, então eu vou direcionar uma terapia muito focada a tocar naqueles tópicos. Um paciente que é muito descrente numa série de aspectos, que é muito, muito pragmático, talvez não seja tão adequado eu estar a introduzir estes tópicos, por mais que eu, enquanto psicólogo, até acredito neles e até achasse que aquilo era benéfico para o paciente. Vamos fazendo isto com parcimónia, mas sempre muito ajustado ao estilo do paciente e à sua necessidade. Porque eu quero utilizar, atenção, isto é o propósito. Eu não vou introduzir estas questões só porque sim. Eu vou introduzir estas questões porque, em última instância, eu quero que elas contribuem para o avançar do processo terapêutico e que elas sejam incluídas na minha intervenção. A intervenção é mais focada, é muito centrada, assim sendo, nestas crenças, e vamos otimizar as crenças que promovem o bem-estar e, pelo contrário, vamos procurar desconstruir algumas crenças que vão contribuir para a doença. Outra questão, e eu aqui senti, eu julgo que em Portugal não é assim, isto não existe ainda um paradigma tão importante, mas lá fora já acontece muito. Lá fora há intervenções que já são adaptações, mesmo de terapias altamente convencionais e bem estabelecidas do ponto de vista científico, com forte evidência. Lá fora existem já abordagens psicoterapêuticas adaptadas para a fé ou para a espiritualidade. Vamos pensar na terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia muito bem estabelecida para a maior parte das perturbações psiquiátricas. Há adaptações específicas para pacientes com grande apetência para a espiritualidade. E, portanto, sempre que adotemos esta perspectiva mais espiritual, todos os rituais que nós possamos, rituais, eu estou a chamar rituais, mas vamos pensar técnicas, práticas ou estratégias, tudo isso carece do consentimento do paciente. Um consenso importante da American College of Physicians coloca mesmo 4 questões simples e que podem ser colocadas ao paciente para perceber o impacto que a espiritualidade pode ter na doença. A fé, religião, espiritualidade é importante para si nesta doença? A fé foi importante para si noutros momentos da sua vida? Tem alguém com quem possa falar sobre assuntos religiosos ou espirituais? Gostaria de explorar estes assuntos com alguém?
colocando estas questões, dando tempo e espaço para que o paciente se pronuncie acerca delas, eu acho que temos já aqui muita informação para seguir com a intervenção. Depois, alguns aspectos fundamentais para quem lida com pacientes, enfim, portanto, para qualquer tipo de clínico que esteja aqui na audiência. O terapeuta deve conhecer e respeitar as crenças espirituais, não deve ser confrontativo, nem deve tentar converter. Em situações de maior fundamentalismo ou de algum choque mais ideológico, por assim dizer, é natural encaminhar o paciente. Deve aproveitar para promover a flexibilidade cognitiva quando as crenças espirituais contribuem para a manutenção de sintomas. Isto não é converter, naturalmente, é simplesmente promover um campo de maior abertura e equacionar outros pontos de vista que não sejam tão negativos para aquele paciente, porque se estão a promover o processo de doença, não podem ser positivos para o paciente. Até porque, por vezes, dogmas espirituais podem atuar como barreiras à saúde. Pacientes que tenham personalidades mais conformistas e que, portanto, aceitam tudo e que muitas vezes vão acreditando, no fundo, em tudo o que lhes é dito e assumindo que aquilo como uma verdade absoluta e que a têm para si e vão se mantendo neste ciclo. Outros com tendência mais agressiva e que rapidamente escalam para polos muito dicotómicos da espiritualidade. Depois, o terapeuta pode incentivar a expressão de conteúdos espirituais, utilizando-os como recurso terapêutico. Esta intervenção deve assentar em sólidos conhecimentos sobre diferentes formas de espiritualidade e técnicas profissionais, e não sobre conhecimentos ou dogmas pessoais. Eu penso que à frente tenho isso mesmo, que são alguns exemplos. Exatamente. Isto está documentado tão bem. A oração, a meditação mindfulness, discutir temas religiosos e ou espirituais, a contemplação e o apoio para a busca de suporte na comunidade ligada à espiritualidade são algum tipo de práticas, algumas estratégias que podem ser promovidas. Outro aspecto curioso: psicoterapeutas praticantes de meditação revelaram ser mais compassivos e menos críticos, mais resilientes, mais disponíveis para aceitar os sentimentos dos pacientes, mais conscientes das suas experiências, mais focados na relação e na bondade. Quero dizer com isto que também nós, quem estiver aqui enquanto terapeuta, deve fazer este trabalho de desenvolvimento espiritual para podermos ajudar aqueles que nos procuram. Não sei se ainda tenho ainda algum tempo. Sim? 5 minutos? Penso que sim. Então, existem diferentes adaptações, como eu dizia há pouco, ainda não é clara a evidência científica da maior superioridade destas adaptações ligadas à espiritualidade face aos tratamentos mais convencionais, mas para aqueles pacientes que são mais espirituais, eles parecem ser preferíveis face aos outros. A empatia, já há pouco algum orador falava sobre a empatia, é uma dimensão espiritual importante. Porque enquanto o terapeuta promove este sentimento de empatia através da escuta do outro e do entrar no seu mundo interno, que vai criar uma experiência de consciência ampliada, semelhante ao conceito de compaixão que está descrito inclusive pelo budismo. E, portanto, este recurso, a empatia, é algo que nós podemos, de forma recorrente, promover em contexto clínico. Que evidência científica é que nós temos da espiritualidade face à saúde? Já existe alguma coisa. Apesar dos estudos serem relativamente recentes, já existem e, do ponto de vista científico, baseados em metodologias já relativamente robustas. Então, por um lado, a espiritualidade relaciona-se com melhorias na saúde física e mental. Portanto, na saúde como um todo, quer na parte física, quer na parte mental. O maior envolvimento espiritual relaciona-se com o maior bem-estar psicológico, como a felicidade, a satisfação com a vida, o afeto positivo e a qualidade de vida em geral. Um estudo nacional, aliás, ele até foi desenvolvido por uma docente aqui da universidade, esteve a perceber a relação entre indicadores de qualidade e espiritualidade em 6 doenças crónicas. E aquilo que veio a perceber é de que pacientes com níveis de espiritualidade maiores têm maiores pontuações nos indicadores de qualidade de vida, sobretudo quando tocamos na esperança e o otimismo, sendo esta a dimensão mais relevante. Como tal, a esperança e o otimismo, ao olharmos também na componente espiritual, é algo que deve ser integrado nas nossas intervenções.
O maior envolvimento espiritual conduz a um maior coping ativo, planeamento de vida, uma ressignificação positiva de experiências, suporte social e emocional. Ainda em relação à saúde mental, está relacionado com é o protetor em situações de comportamentos adversos, com uma menor prevalência na depressão, tentativas de suicídio, uso e abuso de substâncias, delinquência, stress e ansiedade. Demonstrou efeitos benéficos na autoestima, na esperança, na felicidade e no otimismo. E está também documentado que pessoas mais espirituais são mais cuidadosas com a sua saúde, tendem a participar mais em rastreios e campanhas preventivas, adotando comportamentos mais saudáveis. Mas nem tudo é positivo. E este era um ponto que eu já há pouco falava, e convém estarmos atentos a isto mesmo, porque senão ficamos com a ideia que a espiritualidade, a forma como nós aqui a estamos a entender, é muito boa, é muito positiva e se traduz em grandes melhorias na nossa saúde. Vai depender do conceito de espiritualidade que cada um vive, a forma como a vive e a forma como essas crenças são estruturadas por nós. Porque estratégias espirituais negativas, por exemplo, não aderir a um tratamento por acreditar que existirá uma cura superior, por eu acreditar que o meu corpo só por si irá tratar disto sozinho, sem um parecer clínico, ou achar que eu mereço ser castigado e, portanto, vou aceitar isto como um castigo, seja do que for, numa entidade divina, isto é nefasto e, como tal, deve ser trabalhado. É uma dimensão que da espiritualidade devemos acautelar. Outras visões, aqui mais centradas na parte física, relacionam a espiritualidade com menos dor, melhor funcionalidade, menor pressão arterial, menos problemas de saúde em doentes em hemodiálise, também ligada à redução e adição tabágica, redução de sintomatologia em pacientes com doença cardiovascular. No cancro, eu aqui deixo um pontinho específico para o cancro, porque muito honestamente, assim, a priori, era um preconceito meu, é de que a espiritualidade teria uma palavra muito grande a dizer nos processos de cancro, por serem doenças que são muito devastadoras, muito perturbadoras e que geram muito impacto na dinâmica familiar. Então, o que é que eu encontrei a este respeito? Que pacientes mais espirituais têm melhor qualidade de vida face à situação de cancro, e porque isto os ajuda a lidar com a autoimagem, a aumentar a sua sensação de controlo e a criar sistemas de apoio. Aumentar a sensação de controlo se acreditarem que, paralelamente aos tratamentos médicos, também terão dentro de si um poder de cura. E isto por si é potenciador. Também maiores sentimentos de conforto, paz, suporte, menor efeito habilitante da fadiga, menos ansiedade, e a oração e a fé está na literatura documentada como as estratégias mais usadas nestes tipos de doentes. Contribui também para diminuir a tristeza, o isolamento, a tensão e a agitação, que estão muito presentes em quadros de cancro. Eu estou quase a terminar, não sei se estou no meu tempo. Estou? Estou. Ok. Apesar de tudo isto que fomos apresentando, ainda não estão claros o que aspectos é que medeiam esta relação. E eu, não sendo médico, fui buscar a literatura, isto que vos vou dizer, depois quem está aqui na plateia que seja médico pode dar um contributo maior. Aquilo que encontrei de alguns aspectos mediadores desta associação podem ser que em pacientes espirituais, mais espirituais, por assim dizer, que praticam de uma forma mais efetiva e consciente a espiritualidade, existem menores níveis de cortisol, de proteína C reativa, maiores níveis de linfócitos T nas células CD4, maior controle autonómico, quer no sistema simpático e parasimpático, e menor reatividade na tensão arterial. No entanto, estes são achados ainda a carecer de maior evidência. Ora, quase a terminar, dizer que a espiritualidade é encontrada como um coping perante a doença e na antecipação face a estas, é um recurso interno que promove a aceitação da doença, que contribui para nos empenharmos no restabelecimento e na cura, que promove a aceitação de sentimentos negativos, portanto, quase que não nos sentirmos culpados porque naquele momento poderemos estar a pensar algo negativo face ou que seja algo que nos trouxe esta doença, promove o contacto com o suporte social e favorece o tratamento. Influencia a saúde, até porque se relaciona com melhores e mais hábitos saudáveis, e é relevante no cuidado médico, porque, primeiro, considera a dimensão multidimensional
do indivíduo. E depois, nunca esquecer que as práticas espirituais não substituem a prática médica, elas são complementares e, como tal, na prática clínica é fundamental integrá-las. Em jeito de conclusão, e este é o último diapositivo, a saúde é determinada pela interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais. Nunca esquecer, olhar sempre para o indivíduo como um ser nestas múltiplas dimensões, e a saúde, a mesma coisa. Existem já indicações científicas acerca do benefício em explorar estas questões em terapias, e isto eu fui retirar tal como encontrei na literatura, porque achei mesmo muito, muito importante, e vou ler. Não se trata o integrar as dimensões da espiritualidade no processo de cura por qualquer tipo de clínico. Não se trata de caridade ou de medicina complementar. Trata-se de ciência e tratamento médico-clínico. Curar algumas vezes, aliviar frequentemente, confortar sempre. Não sei se revêem nisto, eu achei muito interessante. O paciente não deve ser considerado apenas como um corpo doente, mas antes como um indivíduo que traz consigo um conjunto de experiências e de interações de dimensões mais biológicas e ambientais, e uma equipa de profissionais de saúde que se mantenha aberta a todos estes aspectos não vai reduzir o paciente a um corpo em sofrimento, criando assim a possibilidade de uma relação significativa se estabeleça. E esta relação é o que nos está a faltar, é a humanização nos cuidados de saúde. Portanto, a espiritualidade vai contribuir de uma forma significativa para essa humanização. No entanto, há alguns desafios para a ciência, e porque isto é um simpósio de ciência, talvez, e depois podemos discutir isto, em relação à espiritualidade, expandir os estudos para uma maior diversidade cultural e geográfica, investigar os mecanismos pelos quais a espiritualidade influencia a saúde de uma forma mais detalhada, mais minuciosa, desenvolver métodos mais eficazes e eticamente adequados, e também investigar as experiências espirituais, origens e diferenciação. Porque, como já foi aqui hoje falado, e há pouco o Dr. Sérgio falava, existem fenómenos espirituais que a ciência ainda não conseguiu demonstrar, mas também não conseguiu demonstrar que não existem. E, portanto, convém perceber o que é que são, de alguma forma, além de os identificar, perceber que origens têm e diferenciá-los do que é a psicopatologia. Muito obrigado pela vossa atenção.